Graças a Deus. Todos acharam Números 31, 16, 31? Acharam? Por favor, preste atenção nesse vídeo, porque ele tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Eu recebi esse vídeo desse rapaz. Hoje, esse fato que ele vai contar foi essa semana, para que você entenda e enxergue o mundo espiritual. Por favor. Olá, pastor Menezes, tudo bem? Quem fala aqui é o Matheus. Eu gostaria de compartilhar algo que me chamou a atenção e de muitas pessoas também nessa semana. Por um lado, é uma dor, né? Porque foi uma perca. Eu perdi a minha mãe, né? Deus a levou. Mas a experiência que eu tive na terça-feira, nos últimos minutos com ela no hospital, foi algo assim inexplicável, magnífico, né? Eu falo que eu tive, Deus me concedeu essa honra, Deus me deu o privilégio de viver isso, porque é algo muito marcante. Inclusive nas pessoas que estavam lá no quarto, nos outros pacientes, os outros acompanhantes, todos se emocionaram com o que aconteceu, porque nos últimos minutos de vida, né, ela agradeceu, ela falou obrigado, e no momento só estava eu e ela ali, só estava eu do lado dela. E eu questionei por que ela agradeceu, e ela falou que o anjo, né, o anjo estava lá e o anjo estava sorrindo para ela. Aí eu perguntei como é que era o anjo, né? Ela descreveu em algumas palavras sobre como era o anjo que ela viu, e no momento ela estava sentindo uma dor muito intensa. E quando ela falou que o anjo sorriu para ela, essa dor acabou, né? Ela não sentiu mais nenhuma dor. E passou mais uns 10 minutos mais ou menos, ela meio que sentada na cama, né? Ela me abraçou, agradeceu mais uma vez e falou: tchau, meu filho, os anjos vieram me buscar. E deu o último suspiro, né? Aquele suspiro quando a gente dá de alívio, né? Foi mais ou menos assim, e abriu um sorriso lindo. E, inclusive no dia seguinte, quando nós fomos lá reconhecer o corpo, né, no hospital, ela também estava sorrindo, né? É algo assim magnífico, só quem viveu mesmo, né, para poder sentir isso que Deus proporcionou, porque foi algo incrível, uma experiência incrível, pastor. Amém, gente? Você está vendo que forte? Ele é membro de uma das nossas igrejas e a mãe dele, uma evangelista firme, mulher de fé, faleceu essa semana. Triste pela perda da mãe, mas feliz pelo que aconteceu nos últimos minutos. Eu fiz questão de mostrar esse vídeo para você quando ele me enviou hoje, eu já pensei em lhe mostrar, para que mais uma vez fique claro, provado, de que quando a nossa alma descolar do corpo, alguém vem buscar. Esse não foi o único caso. Existem centenas por aí. Quem já ouviu o caso de pessoas que na beira da morte viram alguém vindo buscar? Quem já viu? Ou seja, essas pessoas estariam delirando, gente? Jamais. Porque os fatos sempre são assim. A pessoa era fiel, a pessoa era de Deus. Na maioria dos casos, quando vê, é um anjo. É sorrindo. Há um tempo atrás, morreu uma cantora aí que falou a mesma coisa, famosa. Para quem estava no quarto, disseram: eles vieram me buscar. E eu não sei, não quero falar, julgar, mas não foi nesse tom de alegria, não. E aí? Então eu queria que você parasse para refletir agora, porque o que a mãe desse rapaz passou, trocou de etapas, nós vamos passar. Esse assunto pode não ser um assunto que motive todos, por quê? Puxa vida, vamos falar de morte, mas se tem uma coisa que nós temos certeza, é que um dia, o que vai acontecer com a gente? Esse não é o problema. Quando vai ser? Hoje, amanhã? Não sei, não temos que pensar nisso ou ficar aterrorizado com isso. Mas temos que ter essa consciência. Um dia, alguém vai vir buscar a nossa alma. Já tivemos casos aí de pessoas que na hora da morte ficaram aterrorizadas. Não ficaram tanto em paz como essa evangelista, que viram outros anjos vindo lhe buscar. O que você deve fazer com essa informação? Em Hebreus, Paulo disse o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez. Vindo depois disso o juízo. Então, eu preciso receber essas informações e com muito temor olhar para a minha vida hoje. Olhar para a minha salvação hoje, porque eu só vou morrer uma vez. E vocês? Ou você é um gato que vai ter 7 vidas? Nem gato tem 7 vidas, né? Dizem, mas é conversa mole. A gente só tem quantas vidas? Nós só vamos morrer quantas vezes? Uma vez. O que você tem feito da sua vida? Quais são as escolhas que você tem feito? Porque depois que morrermos, não há mais o que fazer. Eu sei que por aí existem muitas teorias, né?
Ah, vamos acender a vela do qual dia? Do 7º dia. Será que resolve? Quem dera que resolvesse. Não, depois que morre, vai todo mundo para o purgatório. E aí tem um processo de purificação e no final das contas vai todo mundo para o céu. Já ouviu essa história? Ela é verdade? Se fosse verdade, a Bíblia não nos mostrava 2 portas. Uma larga e a outra estreita. Jesus não falaria de 2 caminhos, o céu e o inferno. Eu falo isso porque é tudo que o diabo quer. Ele quer, sabe, simplificar essa ideia. A gente vê isso. Às vezes a pessoa está lá, perde um familiar, e ela sabe que aquele familiar nunca quis se entregar para Jesus, ouviu a palavra, não levou Deus a sério, aí morre, e numa forma ali de consolar todo mundo, diz lá no enterro, né? Olha lá, o fulano está descansando. Será que está, pessoal? Não podemos julgar. Mas se não houve entrega, arrependimento nos últimos instantes, com certeza a pessoa não estará descansando. Muito pelo contrário, está sendo atormentada aonde? No inferno. Então pense nisso. Quais são as coisas que podem ameaçar a sua salvação? Hoje eu queria falar de 2 coisas. São muitas, mas 2 coisas que ameaçam a salvação de alguém. Aqui em Números a gente vê a primeira delas. Vamos ler no versículo 31. Diz assim: E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós. A Bíblia diz que eram 3 homens, Coré, Datã e Abirão, que junto com Moisés, no deserto, viviam murmurando, viviam criando rebelião, queriam jogar as pessoas contra Moisés. Não aceitavam o fato de Deus falar com Moisés e ter confiado a ele a liderança. Em vários momentos diziam, não, se fala com Moisés, fala com a gente também. Por que todo mundo tem que se submeter a Moisés e não a nós? Um espírito ruim. Conhece gente assim, pessoal? Espírito ruim, espírito de divisão. O que Deus fez? Deus abriu a terra. Abriu a terra como uma boca. E 250 homens que aceitaram se unir a eles, nesse espírito de rebelião, foram engolidos pela terra. Com casa, com animais, com tudo. Como que eles ficaram na hora? Cheios de temor. Ficaram desesperados. Vamos sair daqui, senão a gente vai ser os outros que ficaram, né? Vamos sair daqui, senão a terra também vai nos engolir. Em outras palavras, esse Deus aí de Moisés é verdadeiro mesmo. Não vamos brincar com esse Deus. Fizeram isso, falaram isso. Leia comigo o versículo 41. 41, do mesmo capítulo. Mas, no outro ano... Não é no outro ano, gente? Quando, pessoal? No dia seguinte... Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Olha só, pessoal, o que isso tem a ver com a nossa salvação? Isso tem a ver com aquelas pessoas que, movido pelo momento, decidem se converter, decidem fazer o que é certo, até refletem nas suas atitudes, mas é tudo no momento. Vou lhe dar um exemplo. Quando alguém perde um familiar, qual o clima que há no velório? De alegria ou de tristeza? De euforia ou de reflexão? Reflexão. Eu já fui em muitos velórios, e às vezes a gente vê o familiar ali chorando, e a gente vai dar uma palavra de fé, a gente ouve assim um familiar dizendo, amanhã vai ser eu. Sabia? Eu vou para a igreja. Eu vou voltar para Jesus quando estão afastados. Eu vou me converter. Olha aí, meu familiar se foi. Eu vou passar a fazer o que é certo, eu vou largar essas amantes, vou largar essa vida errada, vou largar esses vícios. Eu já ouvi isso muito. Aí a pessoa fala na hora, na primeira semana, ela ainda está naquele espírito ali de arrependimento, de decisões novas. Passou um dia, passou uma semana, passou um mês, o que acontece? Aquilo não se cumpre. Porque o temor é momentâneo. É aquela pessoa que só faz as coisas, digamos que no empurrão, digamos que movido pelo momento, pela pressão.
Quantas pessoas num leito de dor, você conhece? Estavam lá morrendo. Ó Deus, se o Senhor me curar, eu vou te servir. Deus cura. Serve. A pessoa vai servir a Deus, depois que curou, dá até amnésia. Ela não lembra do voto que ela fez. Mas por que prometeu? Porque estava lá correndo risco de quê? A gente viu isso, pessoal, na pandemia. Eu não sei como é que foi aqui, eu não estava aqui, mas deve ter sido tão feio quanto lá em São Paulo. Todo mundo com máscara. Todo mundo, muita gente perdendo familiares. Muita gente vindo na igreja sem poder ter cultos. Não era assim aqui também, pessoal? E aí, eu me lembro que eu nunca batizei tanta gente na igreja, embora nem podia encher o batistério de lugar nenhum, pelas leis sanitárias e tudo mais. Eu lembro que lá em São Paulo eu ficava na porta da igreja com garrafinhas d'água. E o povo não podia entrar, direto chegava pessoas, pois não, senhor, pastor, pelo amor de Deus, me batiza. Me batiza, eu perdi o meu amigo. Aí a água, batizava. E olha, e muita gente. Veio gente de tudo que é lugar para a igreja para se batizar. Movido por qual sentimento? Diga aí, qual sentimento? Medo de quê? De morrer. Peraí, está todo mundo morrendo e vai que eu morro também. E aí? Cadê essas pessoas? Quem conhece alguém que se batizou na época da garrafinha e você diz, não está mais na presença de Deus? Levante as suas mãos. Quem conhece? Na época da pandemia. O senhor conhece? Pois bem. Movido pelo medo. Passou tudo. Voltou a mesma vida, não cumpriram. Ou seja, não se entregaram por uma consciência, mas se entregaram, entre aspas, por medo. A gente pensou honestamente, olha, quando acabar essa pandemia, as igrejas vão ficar como, gente? Lotadas, as pessoas vão se converter porque foi uma morte em massa. Diga-se de passagem, essa pandemia foi um sinal evidente do fim. Eu sei que a pessoa pode pensar assim, não, mas já houveram outras pandemias. Já houve a pandemia da peste bubônica, a pandemia da varíola e tantas outras que mataram tanta gente quanto o coronavírus. Mas você sabia que nenhuma delas foi em escala global? Nenhuma pandemia. Os sinais que antecedem ao fim dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, Jesus disse que aconteceria de ponta a ponta. E essa foi primeiro evento, a primeira pandemia que foi de ponta a ponta. Não teve um país que não foi abalado. De ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, até nas ilhas mais distantes, o vírus chegou. Ah, não, mas já tiveram guerras mundiais. Não, não se engane não. As guerras, a Segunda Guerra, por exemplo, que dizem que foi mundial, na verdade não foi. Não foram todos os países que participaram. Nós acreditamos que quando tiver a próxima guerra, essa vai ser mundial. Ou seja, está tudo afunilando para o fim, para a volta de Jesus. O que as pessoas estão fazendo com essas informações? Como eu disse, se achava que todo mundo ia se converter, que todo mundo ia se entregar pela situação, pelo que viram, pelos sinais evidentes. Foi só no momento e depois voltaram para a mesma vida. Voltaram, não digo mais, voltaram a fazer coisas piores. Então o que eu quero dizer com isso? Você não pode cair nesse erro que ameaça a salvação de muita gente, que é ter o temor, que é ter a consciência momentânea. Só enquanto estiver perto ou frente a frente com o perigo, não. Tem que ser hoje. Tem que ser agora, enquanto está tudo bem. Eu não posso querer me consertar, querer me arrepender, querer me entregar a Jesus só na beira da morte, porque eu posso não ter tempo. A mãe desse rapaz que eu lhe mostrei teve tempo, ficou lá com a enfermidade no hospital e deu tempo de refletir, deu tempo, se estivesse em pecado, tinha tempo de se arrepender, se estava com mágoa de alguém, tinha tempo para perdoar. Mas a gente sabe que tem casos que não há tempo. Não tem tempo. Tem gente que a morte vem num piscar de olhos. Tem gente que dorme e não acorda. Tem gente que vai atravessar uma rua e não chega do outro lado. Ou seja, eu não posso contar com a sorte, se é que ela existe. Eu tenho que me entregar quando? Quando? Eu tenho que consertar a minha vida quando? Agora. Eu não posso ficar dando tempo ao tempo ou só tomar decisões quando algo ruim acontece. Por exemplo, quantos casos eu já vi de mulheres que lutam para o marido vir para a igreja e o marido não vem. Não vou na tua igreja e tal. Aí o que acontece? A mulher vai lá e descobre a traição do sujeito. Tem ou não tem caso assim? Descobre a traição. Aí o sujeito fala, não, eu vou mudar. Não, me perdoa. E como, me desculpe, um cão arrependido passa a vir para onde? Para onde? Para agradar quem? Puxa vida, quer dizer que então, em outra ocasião não vinha? Eu vou para agradar a esposa? Se não houver um verdadeiro arrependimento, quem agiu
movido por essa motivação, vai continuar, gente? Não vai. Se eu me entrego a Jesus por medo, eu não vou ficar com Ele. Se eu me batizo por medo da morte, eu vou cair em tentação amanhã de novo. Se eu digo que eu vou me converter, movido pelo momento, pela perda de alguém, eu não vou até o fim. Eu tenho que me entregar por Ele, por decisão, por amor, por vontade própria. Amém, pessoal? Está aqui o exemplo. No outro dia, eles já estavam fazendo tudo de novo. Viram a morte, viram Coré, Datã e Abirão sendo engolidos pela terra, mas no outro dia, Moisés poderia pensar assim, ó, acabaram os problemas. Ou eles viram isso aí, nunca mais vão perturbar a gente aqui, nunca mais vão ficar reclamando. No outro dia estavam fazendo tudo de novo. Porque eles não respeitavam de fato e de verdade a liderança de Moisés. Então, pessoal, cuidado com essas decisões momentâneas. Não seja aquele tipo de cristão que só vai como, gente? Só no empurrão, não. Tome as suas decisões. Amém, pessoal? Segunda coisa que ameaça a salvação de alguém. Eu queria que você, se você puder, abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 11. Primeira coisa que eu disse que ameaça a sua salvação é você ter um arrependimento momentâneo. Um temor momentâneo. Agora você vai saber qual é a segunda coisa. Dentre tantas coisas que ameaçam a salvação. Capítulo 1, versículo 11, diz assim: E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. O filho não seria qualquer filho, seria um filho grande em espírito, né? Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pessoal, olha que excelente notícia Zacarias recebeu. Um homem já velho, que sonhava em ter o filho, a mulher não podia ter filho, ele não podia ter filho, era um sonho, ele era um servo de Deus. Se coloque no lugar de Zacarias. Digamos que você tivesse um sonho de ter um filho, você não pode, o seu cônjuge não pode, e aí aparece um anjo e diz assim: fulano, você vai ter um filho, ele não vai ser qualquer um, vai ser alguém grande diante de Deus, já vai receber o Espírito de Deus desde o ventre da mãe. O que você responderia, pessoal? Credo, vocês estão mal agradecidos, hein? O que você falaria, gente? Fala uma palavra aí. Amém! Graças a Deus! Meu sonho vai ser realizado. Amém, gente? Amém. Ou você não falaria isso? Eu falaria. O que eu quero a vida inteira, aparece um anjo de Deus dizendo: olha, Menezes, vai acontecer. Pô, se existisse aquela palavra, era para ele falar: tá ligado? Vai arrebentar! Olha o que ele falou, pessoal. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Olha só que reação terrível de Zacarias. Era um homem de Deus, poderia corresponder, como a gente falou aqui agora, com alegria, mas a dúvida falou mais forte. Falou mais forte. Como que eu vou saber disso se a minha esposa já é velha e eu também? Em outras palavras, o Senhor não é tão grande assim para resolver isso. Falando com um Deus que fez o ventre, que fez o ser humano, que faz a criança ser gerada dentro do ventre de uma mulher. Olha só. Olha o que aconteceu. Versículo 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás como? Mudo! E não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Bem feito, Zacarias. Zacarias, ficou mudo até a criança nascer. Você acredita nisso? 9 meses. Queria falar, não podia. Por quê? Duvidou do poder de Deus.
Ao invés de crer, murmurou, reclamou. Só depois que a criança nasceu e ele teve que escrever ali na tábua o nome que seria quando ele escreveu João, aí ele começou a falar. Veja se esse não é o espírito que a gente vê nos dias atuais. O espírito de falar o que não deve. O espírito de murmuração. E isso está dentro da gente, pessoal. A gente murmura sem perceber. É ou não é assim? A gente reclama sem perceber. Isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele é muito, digamos que, mal agradecido. E a gente tem que vigiar com aquilo que falamos, porque a nossa palavra tem poder. Você vê, eu não vou mostrar, não, porque o vídeo que a gente recebeu hoje é um pouco pesado. Mas a moça falava assim, eu estou me sentindo tão mal, gravando um vídeo. Eu estou me sentindo tão mal, eu estou tão cansada, parece que um carro passou por cima de mim. Na hora, vem um carro e atropela ela. Vocês já viram esse vídeo na internet? Não vou mostrar não, vocês não vão aguentar não. Não vou mostrar não. Só para você ter ideia. Ela falou e a palavra dela, o que fez? Se cumpriu. Então tem gente assim, pessoal. Se está quente, ela reclama porque está quente. Está frio demais, está frio. Está sol, está sol. Está chuva, não para de chover. Tudo é motivo para reclamar. Sabe aquela pessoa que olha mais para o que não aconteceu e deixa de olhar para o que já aconteceu? Ela olha mais para o que ainda não se cumpriu do que para aquilo que já se cumpriu. Essas pessoas, espiritualmente, elas acabam ficando mudas. Elas acabam, eu diria que, elas acabam parando de contar boas novas porque ficam sempre duvidando daquilo que Deus fala. Em outra ocasião aconteceu isso também. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, que viviam escravos, viviam tomando chicotadas, viviam amassando barro, Deus os tirou de lá. Quando os tirou, eles começaram a reclamar. Sabia disso? Dizendo, lá no Egito a gente tinha pepino, a gente tinha comida, a gente tinha alho poró, a gente tinha tudo e agora a gente só tem o maná. Olha como é que pode, pessoal. Deus fazia cair comida do céu para eles, do céu, e a Bíblia diz que o maná tinha sabor de azeite fresco. Vocês gostam de azeite, pessoal? Não é saboroso um azeitezinho? Era o sabor do maná, e eles estavam reclamando. Reclamando. Não, maná, só tem maná todo dia, a gente queria o alho lá do Egito. Tá bom, mas tinha alho, mas tinha chicotada também. Espera lá. É o espírito do ser humano de murmurar. Qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que Deus apareceu, se irritou com ele, se irritou com Moisés e falou, vocês vão ter carne o mês inteiro, tá? Até sair pelos narizes. Está escrito lá, depois você lê. Vai sair até pelos narizes. E aí o que aconteceu? Deus enviou codornizes que vieram do mar, comida até 90 centímetros de altura, num raio de não sei quantos dias, comida de fato em abundância, que se eles quisessem sairia pelo nariz. A Bíblia diz que quando eles começaram a mastigar a carne, veio a ira do Senhor sobre eles, ninguém comeu nada. Não entraram na terra prometida, porque murmuraram. Então, isso pode ameaçar a sua salvação. A Bíblia nos mostra várias palavras que ao invés de murmurar, a gente tem que agradecer. Nós temos que dizer graças a Deus. Amém, gente? Graças a Deus pelo ar, graças a Deus pelo oxigênio, graças a Deus pela roupa, graças a Deus pela comida, graças a Deus pelo marido, graças a Deus pela esposa. Amém, gente? A gente tem muitos motivos para dar graça. Graças a Deus por Deus ter me libertado, por Ele ter me curado. Mas o que Ele não fez ainda? Vai fazer ou não vai, gente? Vai fazer. Experimenta fazer isso a partir de hoje. Ao invés de reclamar, de murmurar, agradeça. Aqui em Lamentações, por favor, põe na tela, 3:39, diz assim, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ao invés de eu ficar reclamando de todos e de tudo e da vida, por que eu não me avalio? Pego os meus pecados e reclamo deles. Ninguém reclama dos pecados, né, pessoal? Eu vou reclamar, eu estou pecando, eu estou comprometendo a minha salvação, eu vou reclamar para com eles e vou tirar eles da minha vida. Não, mas fica reclamando às vezes da obra de Deus, da criação de Deus. Aqui em Tiago ele diz, irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Mas eu acho que não tem gente que fala mal dos outros não, né, pessoal? Será que tem, pessoal? Essa é a especialidade de alguns. Ninguém presta para ela. Conhece gente assim, pessoal?
Todo mundo está errado e só quem é o santo? Ela. Ninguém faz a coisa direito, só quem faz? Ela. Ninguém tem capacidade, só quem? O juiz já aporta, hein? Vamos ler de novo, Tiago, tá aqui, ó. Não vos queixeis um contra os outros. Você vê que tem gente que tem tanto esse espírito, ela chega na fila do banco, ela nem conhece quem está do lado, ela fala, olha, eu estou com uns problemas, sabia? Olha, o meu filho está doente, eu não sei o que fazer. Olha, mas essa fila está grande, né? Puxa vida, tem como dar um jeitinho de ir ali para frente? Nem conhece a pessoa, mas ela já está reclamando, murmurando. Então, tira isso da sua vida, porque pelas murmurações eles não entraram na terra prometida. Claro que naquela época a terra prometida era Sião, era Jerusalém. Hoje, qual é a nossa terra prometida? Qual é a nossa terra prometida? O céu. Ou seja, resumindo, se eu sou um reclamão, um murmurador, que mais olho para o que eu não tenho e deixo de agradecer pelo que tenho, eu corro o risco de não entrar no céu. Por isso que nós vamos hoje propor um desafio para você. Quem gosta de desafio, pessoal? Ah, vocês não gostam não. Quem gosta de desafio? Nós vamos começar amanhã o jejum de Zacarias. Quem topa fazer o jejum de Zacarias? Olha, não vai ser fácil não, hein? Não vai ser fácil não. 21 dias sem reclamar. Maravilha. Tem marido que diz assim, agora eu vou amar mais a minha mulher. Agora que bênção. Agora eu vou amar mais o meu marido. 21 dias que você vai se policiar. Hoje eu estava ali na janela aqui da igreja e tinha umas crianças no jardim gritando, correndo. Eu falei, essas crianças, que bênção. Que bênção, graças a Deus. Crianças tão saudáveis, tão vivas, alegres, correndo e gritando aqui no jardim. Amém. Amém, pessoal? É isso que você vai fazer. Tá doendo aqui. Graças a Deus. Tá doendo porque eu estou vivo. O morto não sente dor. Amém, pessoal? É assim que você vai fazer. Tá calor hoje. Tá muito sol. Graças a Deus. Tem países que ficam 80% do ano frio. Aqui tá quente. Tá uma maravilha. Amém? Tá chovendo. Que bom que tá chovendo, porque aqui em Brasília, quando para de chover, para de vez. Então tá caindo água. O que a gente vai falar? Graças a Deus. Olha, quando acabar esse jejum, você vai dizer assim, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Vai ter gente que vai estender esse jejum de 21 dias para 21 anos. Que vai estender de 21 dias para a vida inteira. Você vai ver quão bom é ficar sem reclamar. Quão bom é você ficar sem murmurar. Quando vier na ponta da língua, você manda a murmuração para baixo de volta. Não aceite. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios 10:10, se tiver, põe aí na tela, eu acho que é 10:10. Põe aí, acho que é Coríntios, que eles não pereceram, tá aí, ó. E não murmureis como também alguns deles murmuraram, o povo lá do deserto, né? E pereceram pelo destruidor. Então, se você aceita o desafio, isso vai fazer parte da sua vida. Em todas as áreas. Porque se a gente parar para pensar, toda hora a gente tem motivos para reclamar. Pessoal, nunca vai estar bom para a gente sempre quer mais. Não é assim? Sempre, tá aqui uma mão, quero as duas. Eu queria um emprego. Tá aqui o emprego, vai dar o testemunho. Não, porque eu queria um que ganhasse mais. Nunca está satisfeito. Então, tira isso da sua vida. Jejum de Zacarias. Se alguém do seu lado reclamar, você fala, Zacarias, para com isso, por favor. Zacarias, você não está no espírito, não? Então não vamos reclamar. Então eu vou me policiar durante esses 21 dias. E o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Amém? O filho vai nascer. O filho vai nascer. O que você quer? Escute o que eu estou lhe falando. Tem coisa que nunca aconteceu porque você sempre reclamou. Agora que você vai parar de reclamar, vai acontecer. Amém? Mas por favor, não se esqueça do primeiro ponto que eu falei hoje. Não se esqueça. Não tome decisões momentâneas. Não faça motivado pelo medo. Se entrega de verdade. Sua alma. Lembre-se do que o rapaz falou aqui. A mãe morreu. Mas ela morreu como? Porque ela viu. É a transição, pessoal. Por que a mãe viu o anjo? Porque estava vendo a transição do mundo físico para o mundo espiritual. E todos nós, vamos passar por essa transição. A gente já viu casos. Anjos vindo buscar e demônios. Tudo vai depender de quem você servir nessa terra.